fazer ao interpretar a Bíblia. Não devemos pensar pela cabeça dos outros, você precisa chegar a essa conclusão pelo seu estudo. Aí você pega, antes de você ler a Bíblia e você analisar, você vai comprando um monte de comentário, vai lendo. Cada comentário daquele é a cabeça de alguém. Então esse é o perigo dos comentários. Cada comentário daquele é uma equipe com determinada doutrina. Pode ser que venham a convergir com aquilo que você também crê, mas pode ser que não. E aí você engole aquilo antes de você fazer a sua análise, sendo que você tem a Bíblia Sagrada disponível hoje. Não devemos confiar exclusivamente em nós mesmos, então duvidar também dos conceitos que você constrói e analisar a partir das ferramentas, né? Então ver um dicionário, ver um léxico, né? E analisar um texto com outro, tem a chave bíblica, aquilo ali é maravilhoso, porque deixa em ênfase aquela máxima, a Bíblia é intérprete de si mesma. Então você lê uma passagem do Antigo, compara com o Novo. Você tem que ler o Antigo Testamento pelos óculos do Novo, porque o Novo cumpre o Antigo. Então quando você faz essa análise, se você faz isso bem feito, você constrói um entendimento correto, sólido, né? Você sai fora de interpretações equivocadas. Não devemos ter preconceitos. Então, pré-conceito, né? Um conceito pré-definido, aí você vai ler a Bíblia tentando justificar aquele conceito. Você tem que ler a Bíblia de uma forma aberta, permitindo que ela molde você, porque em algum momento ela vai te confrontar com um entendimento incorreto que você tinha. E aí quando você está lendo ela de uma forma aberta, você tem a chance dela corrigir. Agora quando você vai com preconceito, não, esse conceito já está formado. Então eu só quero encontrar nele a justificativa. O cara cresceu no meio de uma família unicista. Não, só existe uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus, como diz Voz da Verdade. Então Jesus, ele é Deus, né? Jesus é Pai, Jesus é Jesus também, e Jesus também é o Espírito Santo. Todos eles são Jesus. E aí quando você vai com esse preconceito, você vai pegar todas as passagens onde a Trindade está elucidada, está clara, e você tenta manejar ela para se adaptar ao seu pré-conceito. Ou seja, a partir de uma leitura pré-concebida. Tá ok? Pode falar. Essa questão também tem aquela igreja Tabernáculo da Fé, né? Tabernáculo da Fé, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Ela é de Goiás, não sei. Eu sei que eles têm essa questão unicista também. Tem essa... Sim, também coloca essa questão. É que parece um pouco a igreja... a estrutura assim, lembra muito a igreja Congregação Cristã. E ele tem uma foto assim de Jesus, né? Sim. Tipo a Evanete, sabe que tem uma foto? Certo. Tem uma foto também lá. É bem... essa imagem de Jesus, onde é que eles conseguiram, né? Loiro, bem loiro. Assim, meu Deus do céu. Jesus, e tem essa questão de Deus único. Lá na Palestina, um Jesus loiro, parecendo um surfista. Da onde eles tiraram isso? Parece um nórdico, parece um sueco. Ah, Senhor. Só Deus tem misericórdia. Material, dicionário, que eu já falei para vocês. Já deixei claro isso aqui, o uso do dicionário. E o problema do dicionário da língua portuguesa. O dicionário da língua portuguesa não tem compromisso com o texto na origem grega. Ele tem compromisso com a sociedade para a qual ele está se voltando. Então, sociedade portuguesa aqui do Brasil. Então, o dicionário Almeida, Orhaus, né? Ele vai falar, como esse termo é compreendido hoje, nessa cultura. Ele vai passar todas as variantes, né, todas as variáveis das compreensões daquela palavra, né, na nossa cultura. Mas ele não está comprometido com aquela palavra na sua origem. Para você fazer esse movimento, para você ir na origem, é o léxico. Léxico grego, Novo Testamento. O léxico hebraico e aramaico, Antigo Testamento. Tá? Concordância é perfeito. Leitura bíblica com uma concordância do lado, com um caderno e uma caneta, é a sua ferramenta de estudo. Que você vai, texto, a chave diz lá. Também leia esse. Pronto, você leu isso aqui, leu aqueles, você consegue construir uma ideia, um entendimento correto acerca disso. Léxico, para ver as palavras, né? É você, só por último, um comentário para comparar. Você já construiu um conceito aqui, aí você compara. Ah, mas por que fulano está dizendo isso? Por que Ciclano está dizendo isso? Ah, que ele está dizendo isso porque ele é calvinista. Então ele quer fazer uma leitura proporcionando, né? Valorizando a sua visão supralapsariana. Ah, não, o outro é arminiano, então ele entende bem essa questão do livre-arbítrio. Por aí vai, então você consegue através disso... Às vezes se você não tiver estrutura, vira dá um nó. Se você não tiver estrutura, por isso que você tem que começar de uma forma organizada, e vamos falar aqui de uma forma óbvia, mas começar pelo começo. Começar pelo começo a primeira coisa, você crê. Você crê em Deus, você crê em Cristo para a salvação, você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, resolva isso primeiro. Então, uma vez que você tem,
Pronto, Bíblia. Simples, uma Bíblia simples. Começa a leitura. Oração, Bíblia. Pronto, você começou a leitura, chaves bíblicas, né? Esse texto relaciona com aquele, com outro. Anota. Dificuldades, palavras, língua portuguesa, né? Ah, eu quero saber um pouco mais, léxico. E aí você vai construir um entendimento. Só por último, comentário. Porque o comentário vai ser o entendimento da cabeça do outro. Aí você vai usar só para comparar o seu com o dele, tá? Materiais de anotações, arquivo de anotações. Isso aqui é tranquilo. Então, se você quer trabalhar bem, você precisa fazer o caminho. Se você não fizer, você vai fazer, mas vai fazer de uma forma displicente, de uma forma relaxada, tá? Vulnerável a cometer diversos erros. Visão panorâmica e estrutural da Bíblia. Para a gente encerrar aqui, o tempo já está avançado. Vamos lá. Vocês podem me dar mais 10 minutinhos ou atrapalha? Pode? Então, um pouquinho mais. Visão panorâmica e estrutural da Bíblia. A Bíblia contém cerca de 3.566.480 letras. Olha só, em questão estrutural. 733.692 palavras. 31.173 versículos. 1.189 capítulos e 66 livros. Ele está falando aqui da Bíblia na língua portuguesa. Porque o hebraico, a construção de palavras dele é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente. Então, o hebraico, as letras são diferentes, né? O número de letras e tal. O grego também é diferente, então isso aqui vale para a língua portuguesa. No hebraico, a conversa é outra. Principais divisões. As duas principais divisões da Bíblia são o Antigo e Novo Testamento. Tá, ok? Sendo o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso que o Novo. O meio exato da Bíblia é o versículo 8 de Salmo 118. A palavra Senhor ocorre 8.000 vezes. E aí tem a questão da palavra Senhor, como ela está na apostila de vocês aí. Ó, a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Isso. Já ouviram a respeito disso aqui? Tem momentos em que ela aparece toda maiúscula. Já viram? Tem algumas Bíblias que tem. Aí, eu acho que a versão corrigida, atualizada, eu acho que ainda mantém. Mas quando ela aparece toda maiúscula, é uma ferramenta para dizer que atrás daquela palavra Senhor está o tetragrama. Está o YHWH. Quando ela aparece a primeira maiúscula e as outras minúsculas, é o Adonai. Então, o Adonai é assim, o tetragrama é toda maiúscula. Toda maiúscula. E quando é Elohim, é só no Gênesis. Só o Gênesis que declara o Elohim, né? Só ele usa essa linguagem do Elohim. Inclusive ele incentivou até a interpretação, né? Dessas escolas diferentes, 4 escolas. Isso que é interessante, são escolas que tiveram essa popularização. Não, é uma escola que construiu essa ideia, Eles entendem que estas palavras sugerem escolas diferentes de entendimento acerca de Deus, tá? Então as escolas são a javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Essas são as escolas. Mas eles tentam dizer que foram várias pessoas que escreveram o Pentateuco? Pessoas até se dizer, não, foram diversas pessoas. Na verdade, eles foram assim, foram grupos, tá? Então, por exemplo, a deuteronomista, ele disse, era um grupo de redatores ligados a Josias. Então eles queriam... é verdade. Esse grupo de redatores. Eu acho que a única que eles dizem que de fato pode ter sido uma autoria pessoal é a javista, que eles dizem que é a mais antiga. Ou a manifestação do Deus Yahvé, diz que você pode mergulhar na história antiga sobre Yahvé, o Êxodo, exatamente. Então, talvez, conforme a cabeça deles, né, só a javista tenha saído da caneta de Moisés. A eloísta, eles dizem que já foi... construção dos levitas, sacerdotes, né, que construíram essa tradição e depois elas se conectaram com a javista. Javista e eloísta se conectaram depois, mas na verdade foi, de modo geral, os levitas. Eu tenho um pouco disso, só que eu me esqueci, na verdade. Aquela Bíblia de Jerusalém, ela explica um pouco sobre isso. Explica, né? Então é uma boa explicação sobre isso aí. A primeira parte ela vai explicando. E a sacerdotal diz que foi a última, que aí já foi trabalho de Esdras. Que aí vai pegar, ele vai costurar as tradições que ele recebeu, né, e vai complementar. Então ele vai solidificar aquilo como um livro, para dar aquela cara de livro, né? Então a sacerdotal vai chegar costurando essas tradições diferentes aí. Mas dizem que foram pelo menos 4 escolas que produziram os textos do Antigo Testamento. Por quê, né? Por que ele chega a essa conclusão, né? Porque quando eles começam a ver qualquer tipo de menção, de linguagem ou de uso diferente de termos para Deus,
eles já tiram disso conclusão de que, na verdade, ali há uma costura de tradições diferenciadas. Então, a partir daí, eles já tiram as conclusões. Divisão, composição, já li. Divisão em capítulos. Os livros da Bíblia são divididos em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. O maior capítulo é o Salmo 119, tá certo? E o menor é o Salmo 117. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita por volta de 1250 pelo abade dominicano Hugo de Sancher ou Hugo de Sancaro. Então aqui, 1250, você vê já o trabalho que eles tinham para fazer algum tipo de facilitação para o estudo. Então os caras já estavam se empenhando nessa... Ainda era escrita, né? Ainda era manuscrita. Ainda não tinha chegado a revolução da imprensa. Ainda, eles já queriam tornar ela um livro de estudo. Então para isso viabilizaram a divisão por meio de capítulos. Mas a divisão em capítulos, e isso é interessante quando a gente olha aqui e analisa, e é bom a gente comunicar isso, onde quer que a gente ensine. A divisão em capítulos é artificial. Ela é uma estrutura artificial colocada sobre um texto sagrado, um texto canônico. Canônico é o texto, tá ok? Então canônico é o texto. A divisão em capítulo é simplesmente uma reestruturação artificial para a facilitação do estudo. Então quando ele fizer essa divisão, certamente ele vai cometer um equívoco, ele vai cometer um erro, ele vai dividir um capítulo que na verdade devia estar unido. Ele vai fracionar um capítulo que devia ser um bloco. Então, este é o cuidado que devemos ter quando olhamos para essa questão de capítulos. O capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos é o mais recomendado para ser lido. Não sei porque ele recomenda isso aí. Curiosidade, o capítulo 37 de Isaías é idêntico ao capítulo 19 de Reis. E aí você tem uma coisa que é curiosa. Para alguns, ela é até polêmico, está lá em Reis, e o capítulo que está presente no livro do próprio profeta, isso decorre do fato das narrativas estarem muito aproximadas em relação ao convívio, à realidade na qual elas foram compostas por Esdras depois. Então o que ele pega? As tradições. Então quando ele pega essas tradições, o livro de Isaías também foi fonte. Você vai ler o livro de Isaías e vai organizar, aquilo ali vai se guiar por meio deles para organizar a estrutura daqueles livros. Então eles estavam presentes e estavam espalhados, e vão ser organizados depois, quando Esdras vai reestruturar. Inclusive por isso que você tem 1º e 2º Crônicas. O 1º e 2º Crônicas, ele vai fazer a leitura dos livros históricos e vai dar um parecer. Fala, a narrativa agora sintetizada, por isso que Crônicas inclusive pega toda aquela genealogia. Qual é a preocupação da genealogia com eles? Retorno do cativeiro, quem pertence à família de quem? Ele está reorganizando um povo. Então por isso que ele tem aquela genealogia absurda, né, e depois vai sintetizando tudo aquilo que ele entendeu que está em ordem do conteúdo que chegou até ele. Então o conteúdo ele não inventou aquilo chegou até ele, só que ele tem que organizar. E aí, quando ele organiza, certamente ele pega Isaías como um referencial. O Isaías é o profeta da corte, o que ele diz? E aí é onde esses capítulos aí bateram. A menor edição que se conhece da Bíblia foi feita na Universidade de Oxford em 1875 e tem um comprimento de 2 polegadas. Interessante, né? Eles se empenharam em fazer isso. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Também isso aqui, ele deu aqui uma deixa, né? Para você sair da preguiça e você implementar esse projeto. Né? Fazer essa leitura, pelo menos você... Uma coisa eu já fiz a leitura uma vez da Bíblia inteira, junto com a minha esposa, apostando quem lia primeiro. Não é uma coisa muito saudável, mas alguma coisa a gente obteve, porque pelo menos eu guardei a ordem dos livros. Então eu memorizei legal a ordem dos livros. Mas não muito mais do que isso, porque eu li correndo. Então o negócio é você muito rápido, você não vai lendo ao longo da vida. Vai além da Bíblia, né? Sempre acrescente uma leitura. Não vá dormir sem ler pelo menos um versículo. Então você pelo menos dá um passo, nem que seja um pequeno. Você deu um passo. Você deu alguma coisa a mais. Veja só. Faça um devocional, né? Faça uma leitura, uma oração. E aí você inicia bem o seu dia. Divisão em versículo. A Bíblia possui 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther 8:9 e o menor em Êxodo 20:13. Esses dados são alterados tanto em outras versões quanto em outros idiomas. Inclusive um pastor, quando eu falei isso aqui, ele ficou bravo porque disse que na verdade o menor é Jesus chorou.
Jesus chorou. Só que aí o problema é, ele está lendo em português. O Jesus chorou em grego é maior do que o versículo que está aqui em Êxodo em hebraico. Então essa é a questão. Então aqui você está vendo o versículo em hebraico é menor do que o versículo lá Jesus chorou em grego. Aqui por isso que ele chegou à conclusão de que Êxodo 20:13 é o menor. Tá? Então só uma curiosidade. A divisão da Bíblia em versículos foi feita em 2 etapas, a saber, o Antigo Testamento pelo Rabi Natan e o Novo Testamento o Rabi Natan em 1445, ó, fez a divisão em versículo, tá? E o Novo Testamento em 1551, aqui, ó, já na época da a imprensa, né? A imprensa de Gutenberg. Acho que é 55 que vai ver a imprensa. 55, então próximo da época da imprensa. Ó. Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. Então, com a invenção da imprensa, veio também essa Bíblia impressa, já veio em versículos. Subdividida em capítulos, já havia sido dividida, Hugo São Caro, e agora em versículos por Robert Stevens, ou Stevens, tá? A primeira Bíblia impressa aí. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Essa Vulgata Latina aqui, ela já existia, ele só imprimiu, é isso? Só imprimiu, exatamente. Já existia Jerônimo que nos deu a Vulgata. Jerônimo, 300 e pouco da era cristã, mais ou menos. Inclusive Jerônimo, foi interessante você citar ele. Jerônimo, para construir a Vulgata Latina, ele realizou um trabalho que sequer ele foi muito louvado por esse trabalho. Na época, a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, né, o Antigo Testamento em grego, essa que era valorizada pela igreja. E os judeus, que eles que tinham usado primeiro, né, veio deles a Septuaginta, eles começaram a... Então os judeus não usavam mais tanto a Septuaginta, usavam os textos massoréticos, o Antigo Testamento em grego, traduzido para o grego. 139 a.C. Massoréticos já tinham, já na época do... Não, perdão, massorético não, o texto anterior aos massoréticos. Massorético vai vir no ano 1000, exatamente, no ano 1000 só. Mas os judeus começaram a desprezar a Septuaginta, começaram a usar versões em hebraico. E o que acontece? O Jerônimo, quando ele empreende a tarefa de tradução para o latim, já tinha a Vertus Latina, só que era uma versão assim, que tinha alguns problemas, e ele quer uma versão melhor. Ele quer uma versão com mais capricho, né, com mais afinco. Aí ele vai para a Palestina, ele contrata professor judeu, né, para ensinar o hebraico para ele. Ele aprende o hebraico, ele lê os textos em hebraico e ele faz uma comparação do hebraico, do grego, da Septuaginta, para obter a latina, para obter a Vulgata Latina, tá certo? Agora os cristãos da época nem gostavam muito dessa questão de misturar, de fazer essa leitura do hebraico. Eles estavam desprezando essa separação, né, dos judeus e dos cristãos, eles estavam desprezando os textos hebraicos, se preocupavam só com a Septuaginta, e os judeus abandonaram a Septuaginta. Foi Jerônimo que passou além dessas questões e fez a leitura das duas. Então a versão latina de Jerônimo, de fato, é uma preciosidade, é algo extraordinário. Ele se preocupou em obter o conhecimento das duas fontes para compará-las e obter a latina, a versão latina, tá certo? E os cristãos nem agradeceram muito ele por isso, por ler a versão em hebraico. O negócio deles mais era com a Septuaginta. A classificação você tem, ó, claro, essa classificação é a partir da Septuaginta, da Bíblia que foi traduzida para nós. Antigo Testamento, lei, Pentateuco, que vai ser o mesmo na Torá, né, na Bíblia hebraica. Históricos, poesia e profecia. É a divisão que a gente faz. Aí, claro, a Tanakh, né, que é na verdade um acróstico de Torá, Nebirim e Ketubim, a Bíblia hebraica, ela vai reorganizar isso aqui. Para começar, você tem Tanakh com 22 livros do Antigo Testamento e outras com 24. Porque eles pegam 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, eles juntam livro do Reis, livro de Samuel, livro das Crônicas. Ele pega os 12 profetas menores, um livro só, profetas menores, e os outros que são divididos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel, eles são divididos. Daniel na Tanakh não é profeta. Ele é colocado no livro dos escritos, porque Daniel é posterior, tá? E Daniel não exerceu o ministério profético, segundo eles. Daniel era conselheiro do rei, ele teve revelações de Deus, tá? Então, a gente encara Daniel como profeta. Messiânico. Daniel, a gente vê nele profecias, messiânico, inclusive. Isaías é o profeta messiânico de fato.
mas a gente vê em Daniel muitas profecias messiânicas. E eles jogam Daniel lá para os escritos, que é a terceira categoria de escrito de textos sagrados deles. Você tem de fato uma questão assim, Torá é a coluna, tá? É o sacrossanto texto deles, tá? Torá. Neviim, profetas anteriores e posteriores, né? Então você tem nesse texto uma sagracidade, mas não tanto quanto a Torá. É sagrado, mas não tanto quanto a Torá. A Torá é mais sagrada. Tem esse nível. A Torá é extremamente sagrada. O Neviim é sagrado, mas não tanto quanto a Torá. Ketubim, que é a última seção, também é um texto sagrado, mas assim, não é um texto tão referencial para a vida. Inclusive, uma conclusão que eu chego, ninguém é obrigado a concordar, mas eu tiro essa conclusão. Daniel, ele nos revela muito acerca de Cristo, inclusive acerca do sacrifício de Cristo, da morte sacrificial de Cristo. Daniel nos dá essa visão muito clara acerca disso. E como é que os judeus, tendo esses livros, eles não chegaram a essa conclusão? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, é uma conclusão que eu tiro, isso aqui é particular minha, ninguém é obrigado a segui-la. Mas ao meu ver, até essa disposição, como eles lidam com os livros, esse nível onde Torá é extremamente sagrada, Neviim nem tanto, e Ketubim é um pouco menos ainda, ao meu ver, quando eles pegam Daniel, tiram dos profetas e colocam em Ketubim, lá nessa última sessão, ao meu ver, eles não olhavam para Daniel, para o texto de Daniel, para as revelações de Daniel, de uma forma tão empenhada. Eles não viam toda essa sagracidade. Eles não viam toda essa autoridade. Tá certo? Inclusive dentro de Ketubim, você tem o Megiló. Megiló é uma subdivisão dentro deles, que é os livros lidos nas festas. Aí você tem Esté, né? Você tem cânticos, né? Os cantares. Então são livros assim, quase como, vamos colocar aqui, tá errado, tá? Mas é só exemplificando. Uma questão folclórica. Então é lido aqui, esses textos, é da tradição, é cultural. É uma coisa muito cultural e não tanto espiritual. Enquanto que Torá é lido e obedecido. Inclusive, tem aquele conceito, construir um muro em torno da Torá. Para quê? Para não quebrar nenhum preceito dela. Os 600 e tantos preceitos, 613 preceitos, tá? Então a Torá era uma coisa extremamente autoritária. Enquanto Ketubim e Daniel dentro do Ketubim, interpretativo. Te lia, né? Disse isso, foi importante, mas pelo não mútuo, né? Eu acredito que eles perderam muito entendimento acerca do ministério de Cristo por encarar dessa maneira, né? Pelo menos a maneira como eu entendo que eles encaram, uma vez que eles passam essa gradação, tendo Torá como principal. Inclusive eu vi uma exemplificação onde é colocado: Torá é santo dos santos, Neviim é o lugar santo e Ketubim é pátio. Eles colocam esta exemplificação, essa metáfora sobre a colocação dos livros e o seu nível de sagracidade. E acrescenta-se a isso que a tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. A tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. Então quer dizer, a revelação estava lá, só que como é que você encara ela? Então a partir dessas subdivisões a gente vê, né, a maneira como lidavam com isso. Novo Testamento, livros biográficos, ele chama aqui de biográficos, mas eu já expliquei isso em Introdução ao Novo. Os evangelhos não são biografias. Eles têm uma característica biográfica. Eles também falam de biografia, mas tem biografia, tem narrativa, né? Tem profecias. Então tem alguns elementos literários que compõem. O melhor título para eles são Evangelions mesmo, são evangelhos, boas novas. Então, boas novas, ele não vai falar inteira a vida de Jesus e nenhum outro personagem. Ele vai dar alguns pontos principais, relevantes, falar acerca de eventos históricos, falar acerca de ensinamentos e falar acerca de profecias. Compõe o evangelho, tá? Histórico é o Atos dos Apóstolos, doutrinários são as cartas, tá? Cartas pastorais, né? E cartas a igrejas e cartas a pessoas, né? E epístolas universais, aquelas que não estão endereçadas a uma igreja específica, mas que circularam, né? Entre várias igrejas. Profecia do Novo Testamento, Apocalipse, profecia livro especificamente profético, né, do Novo Testamento, mas sendo profecia ao longo de todo o Novo Testamento. Autoria, deixa eu ver aqui. Eu não vou discutir a autoria hoje porque eu quero falar dela de uma forma tranquila, tá? Então eu vou encerrar a aula por aqui. E essa discussão acerca da autoria vai ficar para a próxima aula porque ela é muito importante, muito interessante. E eu quero falar dela de uma forma
bem tranquila, de uma forma bem específica. Deixa eu fazer a leitura para vocês de um conteúdo aqui para acrescentar, do Antônio Gilberto. Aqui o Bíblia através dos séculos. Veja só, vocábulo Bíblia. Esse vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras, consta apenas na capa. Donde, pois, nos vem? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, biblos, tá? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, tá? O grego, né, esse S no final da palavra grega não é o plural. O plural no grego é o N. Que para nós é o N, para ele é o plural, tá ok? Vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos. A palavra Bíblios deu origem a livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. É consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro, porque ele era o discurso dele era extraordinário, viu? Patriarca de Constantinopla, século IV da era cristã. E porque as Escrituras formam uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo um plural, como acabamos de ver, passou a significar um significado de o livro. Isto é, o livro dos livros, o livro por excelência, como o livro divino. A definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, seus nomes canônicos são Escritura, Mateus 21:42, Sagrada Escritura, Romanos 1:2, Livro do Senhor, Isaías 34:16, a Palavra de Deus, Marcos 7:13, os Oráculos de Deus, Romanos 3:2, né, para fechar. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, 66 ao total. Foram escritos num período de 16 séculos, 1600 anos, tá? 16 séculos. E tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países e regiões e continentes distantes um dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina. Deus tem muitos autores, tem muitos escritores, mais um autor, né? Muitos escritores, mais um só autor, que é Deus. Muito bom. Então encerro por aqui, tá? Encerro por aqui e a gente vai dar continuidade aí na aula que vem. Na aula que vem a gente vai falar sobre essa questão relacionada à forma de inspiração para a construção do texto, como cada escola analisa esta inspiração sobre os autores.